Olá, companheiros agentes comunitários, agentes de endemias, demais profissionais de saúde, gestores locais, a quem interessar. Sou Cosmo Maris, presidente do Sindicato dos Agentes de Saúde. Estou passando aqui para falar um pouco da portaria 3.493 de 2024 do Ministério da Saúde, que alterou a portaria de consolidação 06, 05, revogou várias portarias do Ministério da Saúde e estabeleceu a nova forma de cofinanciamento federal para atenção primária em saúde. Vou estar levando aqui algumas informações a respeito de cada componente, falar principalmente do componente do qual é possível extrair o recurso para gratificar os profissionais por justiça. Vou falar também um pouquinho de algumas preocupações a respeito de novas regras instituídas e que trarão alguns problemas para os profissionais. E ao final desse tutorial vou estar aqui exibindo para todo o Brasil. Estou devendo isso aí a vários companheiros do Brasil afora, sobretudo do Rio Grande do Norte, um projeto de lei que trate da gratificação com este recurso. Mas atenção, vou trazer uma informação ao longo desse tutorial que nenhum gestor vai passar para os servidores. Uma informação muito boa, mas que o servidor precisa estar atento. Mas os gestores também precisarão estar atentos a esse dispositivo da portaria, porque dele nós não abriremos mão em lugar nenhum. Tá ok? Final, a gente disponibiliza o projeto, inclusive para download para todos. Vamos lá! A portaria 3.493 de 2024 fez várias alterações importantes na portaria de consolidação 05 e na 06 de 2017. Revogou por completo o antigo modelo de financiamento instituído pelo Ministério da Saúde em 2019 pela portaria 2.979, conhecido Previne Brasil, que muita gente, inclusive por equívoco, intitulou aquela gratificação de desempenho como gratificação do Previne, mas o Previne era o bolo de financiamento e o incentivo por desempenho era apenas um componente, que foi o componente que substituiu o antigo PEMAC, Programa de Melhoria do Acesso à Qualidade da Atenção Básica. A nova portaria revogou também a portaria 2.983, que instituiu o Programa de Apoio à Informatização da Atenção Primária. Revogou a portaria 3222, que já tinha feito uma alteração na portaria do antigo Previne Brasil, a respeito dos indicadores de pagamento do âmbito do programa. Revogou a portaria 169, que definia o novo valor per capita, né? O novo cálculo de financiamento da captação ponderada, que também era um componente do antigo Previne Brasil. Revogou a portaria 397, que já alterava a portaria de consolidação 02 do Ministério da Saúde. E essa de 2017, né, que tratava do programa Saúde na Hora. Revogou a portaria 2713, que tratava do método de cálculo e estabelecia o incentivo financeiro federal para o custeio de pagamento por desempenho no âmbito do programa Previne Brasil. Outra alteração também que havia sido feita na 2.979. Alterou parcialmente, não revogou, fez alterações parciais na portaria 635, que é a portaria de saúde bucal, né? Fez revogações parciais e revogou totalmente, por fim, a portaria 960 de 2023, que tinha alterado outra portaria de consolidação do Ministério da Saúde e tinha instituído pagamento por desempenho de saúde bucal. Essas foram as alterações nas normas. Agora vamos aos componentes atuais da nova portaria. Pelo novo sistema de cofinanciamento federal da atenção primária em saúde, foram criados 6 componentes. O primeiro componente é o de manutenção e de implantação, né? Esse componente ele é responsável para enviar o dinheiro aos municípios para que estes banquem os serviços de saúde. Não é desse componente aqui que se tira dinheiro para salário, que se tira dinheiro para gratificar o servidor, dentre outras coisas. É de fato para a manutenção. E dentro desse componente tem também um outro componente, que é o de implantação, que é uma parcela única repassada aos municípios que implementarem novas equipes de saúde da família, novas equipes de atenção primária e saúde, novas equipes de saúde bucal ou novas equipes multiprofissionais, as EMUT.
Então, recurso fixo de manutenção, mas também o recurso de implantação. E aí vem o segundo componente. O segundo componente, que é o componente de vínculo e acompanhamento territorial para as equipes de saúde da família e a equipe de atenção primária. Esse componente ele é muito importante para os municípios, mas para o recebimento deles tem uma série de requisitos, inclusive muitos deles que a gente vai estar abordando aqui, vai ter muita cobrança, né, para os servidores como um todo, todos os membros da equipe, para os gestores, e é importante ficar ligado no que dispõe a portaria. O terceiro componente, que é o de qualidade, para as equipes de saúde da família, equipe de atenção primária, equipe de atenção básica e as EMUT, outro recurso financeiro repassado aos municípios, compondo aí o cofinanciamento. É desse recurso aqui, inclusive, que é justo que se pague, se repasse 100% de forma igualitária para os profissionais envolvidos, até porque nesse período de transição de 12 meses será repassado um recurso como bom, que a gente vai estar mostrando o valor e explicando, mas serão feitas avaliações quadrimestrais e os indicadores serão cobrados rigorosamente, principalmente agora com esse novo modelo. O quarto componente, que é o de implantação e manutenção de programas e serviços profissionais e outras composições de equipes que atuam na atenção primária. Aqui tem uma gama de questões envolvidas, inclusive novos serviços que podem ser abertos, estariam dentro desse componente, né, para que o Ministério da Saúde arque aí com o cofinanciamento. O quinto componente, que é o de atenção à saúde bucal, né, esse já tinha sido criado por uma portaria que foi revogada, tinha sido alterada, e agora vai estar normatizadas as questões referentes às questões financeiras, mas a portaria se manteve em alguns outros aspectos, foi revogada parcialmente. E por último, o componente per capita de base populacional. Esse recurso aqui ele era repassado dentro do antigo modelo de Previne Brasil, que era a captação ponderada, né? A quantitativa de cadastro, de habitantes e tal, era repassado o valor de R$ 5,85 por habitante, né? De acordo com as regras que a gente vai estar mostrando. Esse valor se manteve, mas as regras foram mudadas. Vamos avançando para falar um pouquinho aí do primeiro componente. O componente fixo para manutenção das equipes, né, considerará o indicador de equidade e dimensionamento dos municípios do Distrito Federal, classificado os estratos de 1 a 4, e corresponderá aos seguintes valores mensais. Essa regra instituída pela portaria, muita gente está confundindo aí, está achando que quanto maior o número, maior é o recurso, que não está entendendo como é que vai se dar esses cálculos. Vamos lá. Os extratos que o Ministério da Saúde estabeleceram, de 1 a 4, observe que o valor ele é decrescente, né? A equipe que for enquadrada no extrato 1, observe que o valor é 18 mil. A equipe no 2, 16. A equipe for no extrato 3, 14. A equipe do extrato 4, 12. E aí vem as regras específicas para a equipe de saúde da família, que aí obrigatoriamente é 40 horas. A opção do extrato 2, que seria para as equipes de 30 horas. Mantém-se aí as mesmas regras de extrato, mas os valores são menores, até porque a carga horária é menor, o recurso menor. E a carga horária de 20 horas da mesma forma. Algumas pessoas me questionaram, Cosmo, por que a minha cidade estava antes como extrato 1 e hoje passou para o 2 ou para o 3 e consequentemente perdeu o recurso? Houve decréscimo nessa nova regra. Porque os indicadores que foram apontados, que foram informados, inclusive alguns deles com base nas informações do próprio município, fizeram com que o Ministério da Saúde avaliasse esse município e estratificasse ele com o correto. Por exemplo, a capital do Rio Grande do Norte.
está no extrato 4, porque os critérios de equidade e dimensionamento dos municípios é quem define esses valores. Então, quanto mais desenvolvido o município, quanto menos problemas tiverem, quanto mais estrutura do serviço de saúde tiverem, vão receber um valor menor. Então, esse extrato 1, por exemplo, aí é para aquele município que não tem nada, que é dificuldade total, que não tem quase nada. Então, ele precisa, lógico, de mais recursos. Mas se esse município não tiver feito o dever de casa, não tiver mantido as informações, se essa avaliação da equidade não for bem feita, o gestor tem que estar atento a isso também. Além dessa questão do dimensionamento dos municípios, ele vai ser prejudicado. Pode ser estratificado aí como 2, receber ao invés de 18, receber 16 e assim por diante. Então isso é importante que se acompanhe também os anexos da portaria. Já no recurso, né, de implantação de novas equipes, né, tanto a questão de equipe de saúde da família, equipe de atenção primária, equipe de saúde bucal, né, o que está previsto lá no artigo 9C da portaria, para carga horária de 40 horas semanais, essas farão jus a um recurso de implantação, né, e é um recurso significativo, que vai ser transferido no bloco de manutenção das ações, né, numa parcela única, concomitante ao quê? Ao custeio da primeira parcela. Ou seja, o município que implementar uma equipe nova, de equipe de saúde da família, seguir os requisitos, ele de cara, após o credenciamento, após a elegibilidade da equipe, ele de cara vai receber 30 mil. Mas ele também vai receber a primeira parcela do custeio, juntinha. Então, se essa equipe ela for receber 30 mil, ela vai receber lá os 6 mil da equipe. E aí lá na frente eu mostro o extrato, a planilha dos valores das demais equipes. A equipe de atenção primária com carga horária 30 horas, cai de 30 para 16.800 e assim por diante. Atenção gestores, atenção profissionais, né? Muitas cidades, quando o PEMAC veio, quando o Previne Brasil foi instituído, muitas equipes foram formadas, né, mal formadas, apenas com o intuito de receber o recurso federal, e isso, de certa forma, prejudicou por demais o município, porque o serviço não era prestado a contento, os indicadores, um fracasso, e agora nessa nova portaria, muita coisa vai mudar. Muita coisa vai mudar, principalmente quando se trata de cadastros, que aí tem que ser qualificado, as questões de avaliação dos indicadores, dentre outras coisas que serão cobradas no território e por aí vai. Então, as transferências tanto do custeio quanto da implantação são condicionadas a cumprimento de requisitos. Não é um repasse de mão beijada. Se o município não segue o requisito, ele já está prejudicado se ele tiver sido habilitado aí com decréscimo de perder recurso. Imagine se ele não seguir os requisitos. Ele pode acontecer dele perder o recurso e nem ser credenciado, né? Como por exemplo, requisito 1, credenciamento das equipes junto ao Ministério da Saúde. Isso aí é indispensável, até porque não tem como tornar uma equipe elegível para receber recursos do Fundo Nacional sem seguir essa regra. Cadastro no CNES e das equipes. E terceiro requisito, a ausência de irregularidades que motive a suspensão de transferência, conforme dispõe a PENAB. E aí, se a gente for na PENAB, tem lá tudo relacionado à perda de recursos por parte do município. Então tem que ficar atento a isso. Resumindo, não adianta implementar novas equipes se eu não vou fazer o dever de casa e, consequentemente, começar já fazendo o dever de casa, porque não vai adiantar, porque eu não vou receber o recurso. E se receber, se não fizer o dever de casa, poderá reduzir, poderá até perder. O componente de vínculo e acompanhamento é um dos componentes dessa nova portaria, que está totalmente vinculado à prestação de serviço à população lá no território, né? Ele é extremamente importante para o município, mas o Ministério da Saúde estrategicamente está adotando uma regra para garantir o melhor serviço à população.
porque, consequentemente, se a população tem um serviço melhor, se o território, de fato, o serviço está chegando no território, consequentemente, o Ministério da Saúde está investindo, mas vai economizar na média, na alta complexidade. Por quê? Porque o paciente ele vai ser cuidado lá na ponta. É isso que o Ministério da Saúde está pensando após o fracasso do PREMAC, após o fracasso parcial da metodologia do Previne Brasil, né? Esse financiamento, esse componente, ele visa estimular a qualificação do cadastro. Não é apenas o que o Previne estava fazendo, números, cadastro. Inclusive teve gestores que, na ânsia de atender o número que o Ministério queria, os números, né, quantitativos e não a qualidade, botou recepcionista para fazer cadastro, botou terceirizado para fazer cadastro. Agora não. O Ministério da Saúde está visando estimular a qualificação do cadastro, mas também a reorganização da atenção primária no território, a melhoria do atendimento da população como um todo. E detalhe dessa nova portaria, vai ficar proibido a restrição de atendimento de qualquer pessoa nas unidades de saúde. Então o paciente, de onde ele for, se ele chegar em qualquer unidade, ele tem que ser atendido. É uma das vedações que essa portaria trouxe. O paciente, independente dele ter cadastro na equipe, de morar, né, de fazer o cadastro prévio, ele tem que ser atendido. A unidade tem que estar de portas abertas, certo? Fica atento a isso. Para o cálculo desse componente, né, será considerada a população vinculada à equipe de saúde da família ou à equipe de atenção primária, observados requisitos, né, importantes aí, critérios importantes. Primeiro, as características de vulnerabilidade socioeconômica, né, principalmente aí as questões das pessoas que são beneficiadas com o programa Bolsa Família ou com o BPC, o benefício de prestação continuada. As características demográficas, né, considerando aí as pessoas de 0 a 5 anos, com 60 anos de idade ou mais. Qualificação das informações cadastrais, olha aí os nossos companheiros agentes comunitários de saúde, os anjos do SUS. Como é que eu vou ter uma informação, um cadastro qualificado, se não passar pela mão do agente comunitário? Por isso que o Ministério agora está atento a essa questão de qualificação. Por quê? Porque o Previne Brasil, os municípios inventaram moda de fazer cadastro de todo jeito. Área descoberta, botavam um recepcionista para fazer, botavam terceirizado, e aí esse cadastro, imagina aí a qualidade, né? Principalmente, completude do cadastro e a atualização dos registros no sistema. Não adianta eu ter um cadastro qualificado, mas incompleto, mas também não adianta eu ter um cadastro com as informações necessárias, completinho, e não fazer chegar para o Ministério da Saúde os registros, as informações no CISAB. Então, atenção gestores, a responsabilidade de transmitir isso é de vocês. Agora, atenção gestores também, não adianta eu dar emprego, a fazer cabide de emprego, botando digitador, e quem está lá na ponta fazendo a produção, informando a real produção, e o digitador ganhando um salário mínimo revoltado, copia e cola a produção, que não é a produção real, e encaminha para o Sistema Nacional das Informações inverídicas ou incompletas. Então fique atento. Essas informações precisam ser enviadas por completo, fidedignas, porque o prejuízo maior é do município. O prejuízo maior é do cidadão, porque com base em tudo isso, o Ministério da Saúde avalia, repassa recursos, melhora a situação do cofinanciamento. Tá aí o exemplo. Precisou reformular de novo o Previne Brasil, que não tem muito tempo. População atendida ou acompanhada pelas equipes de saúde da família, equipe de atenção primária, equipe de saúde bucal e EMUT. Vai ser considerado, e isso é importante, esses critérios aqui que o gestor tem que estar atento. Atendida ou acompanhada.
Eu tenho pacientes que nem é atendido, nem é acompanhado. E aí vem uma outra coisa que se resgata do antigo PEMAC. Satisfação das pessoas atendidas ou acompanhadas pelas equipes. Lembram que lá no antigo PEMAC tinha uma avaliação externa feita pelo Ministério da Saúde, que avaliava as condições da unidade, avaliava os indicadores, mas avaliava também a satisfação da população. Vinha uma equipe para os municípios fazer essa fiscalização para pontuar e, consequentemente, melhorar ou diminuir recursos dos municípios. Pois bem, fracassou porque o PEMAC, porque o incentivo era repassado aos municípios. Quando a equipe vinha avaliar, ligava, dizendo o dia que vinha, a hora que vinha. E aí muitos gestores corriam, maquiavam a unidade de saúde, maquiavam o serviço, fazia mudança de mobília de uma unidade para outra, mas aí eu não vou criticar apenas alguns gestores, não são todos. Eu quero criticar também os servidores. Quantos servidores, quando se avisava que o PEMAC estava para vir fazer avaliação, corria para fazer cadastro que não tinha feito o ano todo? Quantos servidores corriam para atingir alguns indicadores que não se interessavam ao longo de muito tempo? Então, esse puxão de orelha no bom sentido vale para todos, mas também prova que se não der as mãos, um atrapalha o outro. Por isso que eu falo essa questão do digitador, falo essa questão da qualificação dos cadastros, falo essa questão da importância de fazer chegar para o Ministério da Saúde a realidade, não omitir, não alterar, não suprimir. Por quê? Porque muitas cidades estão sendo prejudicadas agora no extrato, na estratificação, porque passaram a vida toda no Previne Brasil mentindo para o Ministério, mandando uma realidade muito bonita. Aí agora, com base nessas informações de muito tempo para trás, o Ministério da Saúde estratificou. E o que foi que aconteceu? Cidades que deveriam ganhar 18 mil vão ganhar menos por conta dessa avaliação desses requisitos. Para esse componente importante, serão consideradas pessoas que receberam atendimento individual ou coletivo, visita domiciliar, o procedimento, registrados no CISAB. Registrados no CISAB, pelas equipes de saúde da família, pelas equipes de atenção primária, pelas equipes de saúde bucal e EMUT. O porquê que eu estou dizendo registradas no CISAB? Porque não adianta a unidade de saúde da equipe prestar um serviço à população e essa informação não chegar para o Ministério. Não adianta. O que é que chega lá no Ministério através de um digitador que digita a produção de toda a equipe ou dos agentes comunitários? Muitas das vezes ganha um salário de miséria, mas está ali só pelo um cabide de emprego, um favor político. Esse digitador vai digitar a produção real de 10 agentes de saúde? Não vai. Então, se não chega essa informação no CISAB, para o Ministério da Saúde, não conta. Por isso que está aí, ó, o componente. Para esse componente será considerado as pessoas que receberam atendimento. Será considerado tudo, mas tem que ir para o CISAB. Os recursos de acompanhamento territorial e de qualidade, né? Ambos têm um valor mínimo e valor máximo mensal. Nesse novo formato, né? Se considera os extratos e a classificação alcançada pelos municípios e pelo Distrito Federal e é repassado esse recurso para os municípios mensalmente, com um detalhe. Um desses incentivos aí que eu vou falar mais lá na frente, ainda tem o presente do Ministério da Saúde de uma parcela extra, certo? Para a transferência desses recursos de manutenção das equipes, vai ser vínculo e acompanhamento territorial e de qualidade, será utilizado o indicador de equidade e dimensionamento do IED, classificação dos estratos de 1 a 4, considerando a classificação dos municípios e do Distrito Federal de acordo com o índice de vulnerabilidade social. Olha aí, índice de vulnerabilidade social, equidade. Olha aí porque que eu disse que muitos municípios, muito tempo maquiando a produção, agora estão sentindo na pele porque foram estratificados com um número alto e perderam o recurso. Nós temos cidade no Rio Grande do Norte que era para estar com o extrato 1 ou 2, está no 3. Nós temos cidade que era para estar no extrato 1,
ficou no extrato 2. Por quê? Porque maquiou produção, enviou para o Ministério da Saúde coisas que não estavam acontecendo e quando foi se avaliar as questões de vulnerabilidade social, dentre outros, foram estratificados de forma errada e agora vão ser prejudicados. Pior, vão passar 12 meses de castigo, que é o período de transição. Questão de definição do cálculo pelo Instituto de Pesquisa Econômica aplicado, o IPEA, porte populacional, tudo isso é considerado para a estratificação, para o repasse da manutenção das equipes. É definido a partir de dados disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? Então são requisitos que não tem como o gestor agora tentar fazer diferente. O que está feito, está feito. É tentar acertar daqui para frente se errou. A metodologia desse cálculo será disponibilizada em nota técnica. Isso aí é um anseio dos gestores, porque está estabelecida a questão do extrato, do valor de cada extrato, mas não foi definido, não foi disponibilizado ainda a metodologia desse cálculo, como já era definido numa portaria do Ministério da Saúde a respeito do Previne Brasil, né? Então essa portaria vai ser publicada. Eu não acompanhei os últimos dias, posso até estar falando bobagem aqui, mas acho que ainda não foi a metodologia e vamos ficar atentos. Componente de qualidade. Eita, chegou, servidor. Chegou meu companheiro agente comunitário, meu companheiro agente de endemias, odontólogos, equipe como um todo, saúde bucal, EMUT. Vamos lá, chegou o componente de onde todo mundo está esperando receber uma boa gratificação e só fala nisso. Mas eu que quero, como sindicalista responsável, como servidor responsável, pontuar algumas coisas importantes, né? O componente de qualidade para as equipes de saúde da família, equipe de atenção primária, equipe de saúde bucal e equipe multiprofissional é um recurso que se equipara, no meu ponto de vista, ao incentivo por desempenho do antigo Previne Brasil, mas que também se equipara ao antigo incentivo por desempenho do antigo PEMAC. No meu ponto de vista, ambos fracassaram porque deixou de ser observado algumas coisas e, infelizmente, não são todos, mas nós temos muitos servidores que só se preocupam com dinheiro, muitos municípios que só se preocuparam em agradar, que só se preocuparam em receber os outros recursos e não atentaram a alguns detalhes que eu vou abordar, inclusive, lá no projeto de lei que eu vou estar disponibilizando, e hoje pagam o preço. Então, o valor desse incentivo é repassado considerando resultados alcançados pelas equipes a partir do cumprimento de indicadores. Então, esse método de cálculo vai ser feito, mas os norteadores desses indicadores já existem, vou mostrar lá na frente. Visa estimular o alcance dos indicadores pactuados, essa pactuação ela é feita tripartite. Visa estimular, incentivar a melhoria do acesso à qualidade dos serviços, olha como é bem parecido, PEMAC, Programa de Melhoria do Acesso à Qualidade da Atenção Básica, lembram? Agora aqui, ó, muda só a redação, incentivar a melhoria do acesso à qualidade dos serviços ofertados na atenção primária em saúde, busca induzir boas práticas e aperfeiçoar os resultados em saúde. Lógico, o Ministério da Saúde está preocupado com isso, porque a população bem cuidada, mas eu também investindo nos municípios, eu gasto menos na UPA, eu gasto menos lá no hospital, eu gasto menos com medicamentos caros, que muitas das vezes a União, o Estado e o município são condenados a arcarem para o paciente, que se tivesse sido cuidado lá atrás, poderia estar numa situação melhor e evitado até uma patologia mais grave. Os valores são repassados mensalmente e recalculados 3 vezes por ano. Mas atenção, nesse período de transição, 12 meses, os municípios vão receber, todos vão receber o valor como bom. Mas essa avaliação aí, quadrimestral, que é feita a cada 3 meses, vai ser feito o primeiro recálculo para alguns componentes. Tem componente que vai ser feito a partir do segundo recálculo. Mas como é que funciona? Portaria de maio. Então, até maio de 2025, todas as unidades vão receber o componente de qualidade como 6 mil. No caso da SF, 40 horas. 3 mil para a equipe de atenção primária de 30 horas e 2.250 para a equipe de atenção primária de 20 horas.
Isso como bom. Lembre que isso aqui já é um grande avanço. Por quê? Porque o recurso que estava vindo do Previne Brasil, que era o incentivo por desempenho, ele foi fixado, foi o maior golpe que se deu na atenção primária. Ele foi fixado em 3.200 e poucos reais, 2.325, salvo a memória. Mas lá no PEMAC era feita avaliação e tinha lá bom, ótimo e regular. E o valor da equipe que era atingir a média do PEMAC como ótimo era 8 mil e pouco. O que é que o Ministério da Saúde fez? Os valores da época eram repassados para as equipes contratualizadas. O que é que o Ministério da Saúde fez? Acabou com o PEMAC, criou o Previne Brasil e fixou os valores para todas as equipes, independente das equipes que já eram homologadas no PEMAC ou não, e todo mundo ficou recebendo. Valor fixo. E aí o que é que o Ministério da Saúde faz agora? Uma coisa muito boa. Aumenta esse valor. Imagina uma equipe que recebia o incentivo por desempenho 3 mil e pouco, agora vai receber 6 por 12 meses. Mas atenção, os indicadores eles vão ser avaliados quando passar o período de transição. E como é que vai funcionar? Maio de 2025 vai ter a primeira avaliação. Vai ter o primeiro recálculo. E aí ele vai observar o quê? Quadrimestre para trás, indicadores e requisitos, etc. Quadrimestre para trás, para pagar o quadrimestre da frente. Então, atenção, você que está recebendo o recurso como bom, se não abrir os olhos e não fizer o dever de casa, isso vale para todas as equipes e para todos os gestores, ele poderá amanhã estar recebendo, infelizmente, como suficiente, cair de 6 para 4, como regular, R$2.000, um valor bem menor do que era pago como incentivo por desempenho do Previne Brasil. Em síntese, cada um tem que fazer sua parte. Se o gestor não fizer sua parte, se cada servidor individualmente, independentemente da equipe que compõe, não fizer sua parte, puxa todo mundo para trás, porque essa avaliação é do coletivo. Então, se tem algum servidor brincando, vai prejudicar os outros. Por isso que o projeto de lei desta gratificação tem que pensar em algumas peculiaridades que eu estou vendo aí um bocado de gente sem preocupação. Servidor sem preocupação com isso, gestor sem preocupação com isso e, consequentemente, todos serão prejudicados. Vamos avançar. Agora vamos ver aqui quanto cada equipe já recebe de incentivo de qualidade e quanto poderá receber pelo atingimento dos indicadores pactuados, né? Isso no geral. A equipe de saúde da família de 40 horas já vai receber aqui como bom, automaticamente. Como bom, se for 40 horas, 6 mil. Se for EAP 30 horas, 3 mil. EAP 20 horas, 2.250 e assim por diante. Então todos estão nessa coluna de bom, até o período de transição acabar para ser feito um novo recálculo. Passando o período de transição, vai ser avaliado quadrimestre a quadrimestre, 3 vezes por ano, e aí eu posso vir para ótimo, mas também posso cair para suficiente ou para regular. E dependendo de outro requisito, perder pelo pé. Perder por completo. Então, se você está interessado em gratificação e só pensa nisso, com este recurso, a minha defesa é que repasse esse recurso 100% como gratificação igualitária para os componentes da equipe. E eu vou estar explicando o meu projeto de lei na segunda etapa desse tutorial. Indicadores. Os indicadores aí, os principais já tem disponíveis, né? Já estão disponíveis. Falta apenas o cálculo. Como será feito o cálculo para chegar ao valor das regras que já eram previstas no Previne e que precisarão de novas normas do Ministério da Saúde. Vínculo e cuidado, ó. Foco, vínculo e cuidado. Satisfação da pessoa atendida, a primeira coisa. Satisfação da pessoa atendida, acompanhamento do Bolsa Família, atendimento domiciliar, pessoas acompanhadas entre os cadastrados, e aí no atendimento domiciliares e acompanhamento do Bolsa Família, isso aqui já puxa os agentes comunitários
de saúde aí diretamente desses dois indicadores aí. Por quê? Porque o acompanhamento do Bolsa Família não é que o agente vai pesar e medir a população, mas são dados, né, são informações que ele precisa ter porque é cobrado, é uma atribuição. Não ir lá e pesar a criança, pesar o adulto, ele precisa dar informação, busca ativa. A atribuição dos agentes em relação ao Bolsa Família é só isso. Não é ficar na unidade, lá na balança, pesando e medindo os pacientes, não. Precisa dar informação. Se na unidade vai ser feita, é uma atribuição aí da equipe do preparo, né, do técnico de enfermagem, por aí vai. Estratégia de saúde da família. Acesso e integralidade, já tinha falado lá atrás, não vai poder ter restrição. Cuidado de saúde da mulher é prioridade. Cuidado da gestante, cuidado do desenvolvimento infantil, cuidado de pessoa com diabetes, cuidado de pessoa com hipertensão, cuidado de pessoa idosa. Por que disso tudo? Porque são agravos que quando eles não são cuidados, o Ministério da Saúde sabe que gasta mais. Então ele está investindo aqui embaixo para evitar gastar lá em cima. Saúde bucal também, indicadores importantes sendo cobrados, até porque já foi com a criação daquele incentivo para o desempenho da saúde bucal, que apenas foi reformulado agora nessa portaria, questão de valores e regras. Mas está aí, a primeira consulta, tratamento concluído, taxa de exodontia, escovação, índice de prevenção, tratamento restaurador, a traumática, etc. Então, muita coisa importante aí que os municípios precisam pensar. E aí muita gente pergunta, por que não foi instituído um valor para a equipe e logo incluiu todo mundo? Porque senão os municípios iam criar equipes de qualquer jeito só para receber o recurso, não iam dar conta do serviço. Então, por isso que tem alguns componentes que abrangem parte das equipes e outros componentes que abrangem todo mundo. Equipes multiprofissionais, indicador com pessoas acompanhadas, ações interprofissionais realizadas, compartilhamento do cuidado com a equipe e a resolutividade dos atendimentos. Por que resolutividade? De que adianta eu passar por todo o atendimento da equipe, cair na mão da equipe multiprofissional e não ter resolutividade? Então o indicador, ele agora, né, o Ministério da Saúde agora está pensando o que deveria ter pensado desde o PEMAC. Está pensando muita coisa agora, mas é isso mesmo. Vai se aprimorando, né, vai verificando os erros, mantendo os acertos. E vamos seguir. Componente para implantação e manutenção de programas, serviços profissionais e outras composições de equipes que atuam na equipe na atenção primária em saúde. Esse componente é um dos mais objetivos, né? Eu trago aqui apenas um resumo. Visa apoiar o processo de trabalho da estratégia, né, de cuidar da atenção primária em saúde. Permaneceu as regras previstas nas normas vigentes, né, do Ministério da Saúde, que regulamentam a organização, funcionamento e financiamento dos respectivos programas de serviços profissionais e das equipes. Mas, basicamente, esse recurso é o recurso para manutenção das equipes multiprofissionais, de manutenção, certo? É um recurso para manutenção das EMUT, das equipes consultório de rua, unidade básica de saúde fluvial, equipe de saúde da família ribeirinha, das equipes de atenção primária, prisional e assim por diante, né? Tá aí, inclusive, lá no inciso 8, programa Saúde na Escola, que é a nossa categoria agentes comunitários também fazem, né? Os profissionais que trabalham nessas equipes aí sabem muito bem o que significa esse recurso de manutenção. Imagine um consultório de rua se não fosse esse repasse do Ministério da Saúde. Não tinha como ser mantido pelos entes federados. Então é importante demais esse componente da forma que a portaria traz, com mudanças inovadoras e importantes para que o município acorde, faça o dever de casa e também cobre dos profissionais. O último componente, que é o componente para atenção à saúde bucal, né, não tem muita mudança, visa apoiar as ações de saúde bucal nos territórios e engloba outras questões importantes, né? A portaria do saúde bucal já previa muita coisa, aqui criou o incentivo para o desempenho de saúde bucal, deu uma inovada, né? Inclusive os odontólogos correram pedindo gratificação de 100%, vigorou por pouco tempo, já foi revogada essa questão do incentivo da outra portaria, porque foi transferida para essa, mas ele visa o quê?
Questão das equipes de saúde bucal, as ESB, né? As unidades odontológicas móveis, dos centros de especialidades odontológicas, CEL, dos laboratórios regionais de prótese dentária, serviços de especialidade em saúde bucal. Então, tudo isso aqui, a população é quem usa. Então, vocês imaginem, voltando lá para a questão de avaliação, vocês imaginem aí se tem esse financiamento, a coisa não funciona, se vai ter indicador para informar. Imagine se a população sendo entrevistada numa avaliação externa, se vai falar bem do serviço. Então é importante demais estar sempre batendo nisso, né? Referente a esse componente, as regras previstas nas normas vigentes que regulamentam a organização e o funcionamento e financiamento dos respectivos programas, serviços e equipes permanecem válidas. Então, o que eu não disse lá no início, que foi revogada, permanece válida. Então, você está inserido no saúde bucal, verifique se a portaria foi revogada parcialmente, que é o caso, foi, mas se mantém as outras coisas. É bom ler, é bom se atualizar e assim por diante. Então, agora vamos falar aqui um pouquinho sobre o componente per capita de base populacional para as ações no âmbito da atenção primária à saúde, né? Esse é um incentivo financeiro que eu comparo com o antigo recurso do Previne, que era o da captação ponderada, né? Repassado pelo Fundo Nacional de Saúde aos fundos municipais de saúde e Distrito Federal, e visa apoiar as ações da atenção primária em saúde como um todo, né? O cálculo do componente demográfico de base municipal e distrital para as ações da atenção primária, ele vai considerar a estimativa populacional dos municípios e do Distrito Federal, e com base no IBGE, né, de 2022, que inclusive muitos agentes de saúde podem bater no peito que o IBGE, o censo do IBGE só saiu em muitos municípios graças ao empenho do agente comunitário de saúde, né? Ou o censo, na questão, ou o censo do demográfico do IBGE, o que for mais recente, né? Então são critérios que não tem como o gestor fugir disso. O valor per capita será definido anualmente em ato normativo do Ministério da Saúde. Felizmente já saiu, né? Esse ato normativo aí que define o valor per capita para os municípios já foi publicado. É a portaria GM do Ministério da Saúde 3.732 de 7 de maio de 2024, bem novinha. Definiu o valor per capita anual com base em critério populacional e estabelece a manutenção do valor nominal repassado no ano anterior para os municípios com decréscimo populacional válidos para o ano 2024. Vou estar mostrando lá na frente a portaria, e é interessante você dar uma consultada do seu município, como ficou a realidade de cada um. Vou agora exibir aqui algumas questões peculiares da portaria, que não tinha como colocar no slide, e ao final exibir o projeto de lei, a proposta de projeto de lei, tratando da criação dessa gratificação com esse recurso do novo cofinanciamento do Ministério da Saúde. Espero aqui estar ajudando a vocês com essas informações. Me desculpem aí, não estou muito concentrado, porque não dormi muito bem, mas espero ter dado uma resumida e com a continuidade do que irei apresentar, tá somando aí com os profissionais e com os gestores locais. Vamos à próxima etapa do tutorial. Voltando aqui novamente, a portaria que eu mencionei aí no slide, que estabeleceu o valor per capita, é essa aqui, e o valor permaneceu o mesmo do antigo Previne, valor de R$ 5,95 para o cálculo do incentivo financeiro com base em critério populacional e o valor do incentivo financeiro descrito no anexo 1 da portaria. Quero aqui mostrar algumas peculiaridades da portaria 3.493, é muita coisa, mas eu grifei aqui várias questões importantes, que é importante ressaltar aqui para os nossos companheiros, e a principal delas é em relação ao recurso que pode ser pago como gratificação mensal, que é o incentivo de qualidade. Qual é a novidade, Cosmo, boa para os profissionais que você tem em relação a isso? É que o Ministério da Saúde não criou apenas um incentivo mensal de qualidade que pode ser repassado para os profissionais. Ele criou também uma espécie de 14º,
Isso mesmo. Está aqui esculpido, eu não botei no slide, está aqui esculpido na portaria do novo cofinanciamento, expressamente no seu artigo 12D, parágrafo 3º. No final de cada ciclo anual, será devido, no mês subsequente ao último quadrimestre, pagamento de incentivo adicional do componente de qualidade em parcela única, considerando a média do alcance dos resultados do ano, que deverá ser destinado aos, vou até ampliar, que deverá ser destinado aos integrantes das equipes. Prestaram atenção nessa informação, gestores? Esse dinheiro não é de vocês. Essa parcela adicional pertence aos trabalhadores. É um repasse direto. O município é apenas depositário e deve receber o recurso e dar a destinação específica aos profissionais, sob pena de estar cometendo vários ilícitos aí, responder inclusive por improbidade administrativa, apropriação indébita, desvio de finalidade. Deverá, não é poderá, deverá ser repassado a quem? Aos integrantes das equipes avaliadas. Então, portanto, este é um recurso extra, é um plus. Eu não preciso nem botar que isso aqui vai ser repassado para o profissional no projeto de lei da gratificação mensal. Sabe por quê? Porque já pertence aos servidores. O projeto de lei que eu vou estar apresentando a seguir é para a gratificação do mês, que é do recurso mensal. Esse é um recurso extra. Espero ter ficado claro e espero que você, servidor, que vai estar colaborando com o atingimento desses indicadores e, consequentemente, com o repasse desse dinheiro, não fique de braços cruzados e deixe de lutar pelo que é seu, porque o próprio Ministério da Saúde já o fez. O anexo 1 da portaria, ele traz a faixa de pessoas vinculadas e acompanhadas por equipe de saúde da família e equipe de atenção primária em saúde. O porte populacional de cidades até 20 mil, acima de 20 mil até 50, 50 até 100 e acima de 100 mil. A equipe de saúde da família, quais são os parâmetros? 2 mil por equipe para a cidade com porte de até 20 mil, 2.500 para acima de 20 até 50, acima de 50 mil, 2.750. Isso parâmetro para as pessoas vinculadas à equipe. Acima de 100 mil, 3 mil. Então, na capital como Natal, Rio Grande do Norte, por equipe 3 mil. E o limite máximo foi estabelecido para a SF, que é de 3 mil pessoas vinculadas para até 20 mil, 3.750 de 20 a 50, acima de 50 mil até 100 mil, 4.125 e acima de 100 mil, 4.500. Detalhe, lá no repasse estabelecido pela portaria, se a equipe for avaliada como boa, ela está recebendo o recurso de bom. No próximo recálculo, após o período de transição, se os indicadores foram avaliados e ela poderia passar para ótima, para receber 8 mil ao invés de 6, se ela for estratificada aqui e o quantitativo, o limite máximo de pessoas vinculadas à equipe ultrapassar o máximo que aqui está, ela só vai poder receber o recurso como bom. Então tem que ficar atento a isso também, para não ultrapassar esse limite máximo, porque o município será penalizado. Equipe SF 40 horas, ele foi o componente, a classificação do componente de vínculo de acompanhamento territorial, que é outro recurso. É o recurso da qualidade ou o recurso do vínculo de acompanhamento. Então todos vão receber como bom. 6 mil para 40 horas, 3 mil para 30 horas, 2.250 para 20 horas. Quando for fazer o recálculo após o período de transição,
a equipe poderia passar a ganhar 8 mil. Mas se ela tiver ultrapassado o limite máximo aqui, ela perde, ela não evolui para ótimo, ela vai continuar recebendo como bom, porque ultrapassou o limite máximo. Vou mostrar aqui na portaria onde é que está esse artigo, para que vocês acompanhem com calma. Está aqui no parágrafo 5º do artigo 11. Caso o limite máximo de pessoas cadastradas por equipe de saúde da família e equipe de atenção primária seja ultrapassado, que eu acabei de falar, para fins de transferência do incentivo financeiro, a classificação da equipe no componente de vínculo e acompanhamento territorial poderá alcançar no máximo a classificação bom. Então ele está como bom pelo período de transição. Vai ser feito segundo recálculo para modificar esse valor, poderia receber mais, mas se ele ultrapassou o limite, ele vai perder, vai ficar recebendo no máximo como bom. Para as equipes existentes, na data de publicação da portaria após a primeira etapa de implantação deste modelo de financiamento, as regras serão aplicadas para elas e também para as novas equipes. Então, se eu criei uma equipe nova, eu também tenho que obedecer os requisitos. Os valores do incentivo financeiro do componente vínculo e acompanhamento territorial serão transferidos mensalmente, observados os dispostos nesta seção e os requisitos do artigo 9D. O artigo 9D, façam uma leitura que é importante. O artigo 12A, no caso do cadastro da SF, da EAPET no SENES, referente a uma nova homologação, o incentivo financeiro do componente de vínculo e acompanhamento territorial será transferido mensalmente ao município ou Distrito Federal até o seu segundo recálculo, considerando os valores mensais referentes à classificação de bom. Ou seja, diferentemente lá do componente de qualidade, que após o período de transição já vai ter a primeira avaliação quadrimestral, esse componente aqui só vai ser feito essa análise e o melhoramento do valor após o segundo recálculo. Então isso é importante também para que os gestores não comecem a esperar o aumento do valor achando que vai ser automático. O incentivo financeiro do componente de qualidade será transferido mensalmente e recalculado simultaneamente para todos os municípios e Distrito Federal a cada quadrimestre, considerando as classificações de ótimo, bom, suficiente e regular e o valor correspondente para cada equipe conforme o anexo, que é aquele anexo que a gente mostrou. Então é importante também ficar atento. Essas foram as observações da portaria. Vou agora para o projeto de lei que estou propondo como minuta para instituir no âmbito dos municípios a gratificação com recurso do incentivo de qualidade. Pronto, aqui está uma minuta, né, uma proposta aqui, eu botei aqui como primeira cidade do Rio Grande do Norte. Me atrevi aqui de fazer uma mensagem objetiva ao presidente da Câmara, justificando aqui o porquê do projeto de lei que o prefeito poderá encaminhar à Câmara Municipal. Finaliza e vem para minuto, projeto de lei complementar. Institui no âmbito do município de Acari gratificação transitória, denominado incentivo por desempenho individual variável IDIV, com recursos advindos da portaria GM Ministério da Saúde número 3.493, 10 de abril de 2024, a ser pago aos profissionais que compõem as equipes de saúde da família SF, equipe de atenção primária EAP, equipe de saúde bucal e equipe multiprofissionais na forma que especifique e dá outras providências. O nome pouco importa. Tem prefeitura aí botando regulamenta no âmbito do município, como fez com o Previne Brasil. Regulamenta no âmbito do município, Previne Brasil. Não precisa. Quem regulamentou o Previne Brasil foi o Ministério da Saúde, através de portaria. Ele tem competência para isso. Então o que é que o município vai criar? Uma gratificação. O que eu tenho que especificar no projeto com bastante clareza é de onde vai sair o custeio. Aí eu sim tenho que mencionar o componente da portaria do cofinanciamento. Mas o nome pouco importa. O porquê intitulei como gratificação transitória denominada incentivo de desempenho individual? Porque já é objeto dos meus projetos de lei aprovados aí Brasil fora, inclusive fiz do zero, assim como fiz esse.
sem copiar e colar de ninguém. Tem cópia e cola aqui do que é meu. Então, por isso, incentivo, por que variável? Porque vai depender de avaliações. Ele vai ser fixo aqui como bom por 12 meses, mas vai ter avaliação quadrimestral. Vamos seguir. Aí vem o primeiro texto, prefeito municipal de Acari, estado tal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criado no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Acari a gratificação transitória denominada incentivo por desempenho individual variável e DIV a ser paga mensalmente. Por que mensalmente? Porque eu estou falando aqui do recurso que é mensal. O incentivo de qualidade mensal, que é recurso de manutenção. A ser paga mensalmente aos profissionais que compõem as equipes de saúde da família, equipe de atenção primária, equipes de saúde bucal, ESB e equipes multiprofissionais responsáveis pelo cumprimento dos indicadores estabelecidos por ato normativo do Ministério da Saúde. Cosmo, mas eu não vi aí no artigo 1º relacionar enfermeiro, médico, barará. Não precisa, gente. Quem define a composição de uma equipe de atenção primária, equipe de saúde da família, é a PENAB, é o Ministério da Saúde. Então, se eu estou dizendo no texto que quem vai receber essa gratificação mensal são os membros dessas equipes, não adianta o secretário de saúde querer dizer que o motorista compõe a equipe, que o ESG compõe a equipe, são importantes demais, mas não compõem a equipe, não são atores que vão ser responsáveis pelo atingimento dos indicadores, infelizmente. Então, a composição da equipe ela é definida pela PENAB. Então, não precisa relacionar aqui. E muitos gestores relacionam o nome dos profissionais para embutir outros profissionais que não fariam jus a essa gratificação e pagarem. Eu defendi a inclusão da figura do ESG no PEMAC. Ainda defendo o pagamento ao ESG, mas é justo que o município pague com o recurso dele algum incremento ao ESG, até porque tem um indicador que vai ser avaliado aí, que é a satisfação da população. Imagine se esse paciente vai falar bem do serviço, uma unidade suja que não tem uma figura do ESG para colaborar com a limpeza das salas, com o atendimento da população. Então é importante o município pensar nisso. Mecanismos de gratificar e de reconhecer o trabalho desses profissionais, mas não inventando moda, né? Repassando parte do recurso que são dos atores responsáveis pelo atingimento dos indicadores. Artigo 2º. O IDIV será pago com recurso do componente da qualidade para as equipes de atenção primária, equipe de saúde bucal, equipe multiprofissionais, que é parte integrante do cofinanciamento federal do piso da atenção primária instituído pela portaria tal. Então, o artigo 2º eu digo de onde vai tirar o recurso para pagar o membro da equipe. Artigo 3º, aí vem a questão do percentual. Quanto vai ser o valor? Não precisa estar valor. Eu tenho que falar percentual, até porque quando for avaliado, eu teria que modificar a lei de novo para modificar os valores. Foi um erro recorrente e muita gente foi criar a lei de PEMAC, foi criar a lei do Incentivo por Desempenho do Previne Brasil, que botou valor fixo. Foi um equívoco. Nós abolimos isso aqui no Rio Grande do Norte, até porque teria que estar modificando essa lei quando fosse feita a avaliação dos indicadores. Então, o artigo 3º contempla: fazendo jus o município ao recebimento do componente de qualidade para a equipe de saúde SF, EAP, ESB e Multi, 100%, essa é a nossa defesa, 100% do valor global de cada equipe será pago de forma igualitária aos profissionais que compõem as equipes, mediante cumprimento dos indicadores estabelecidos pelo Ministério da Saúde nos termos do artigo 12E da portaria GM 3.493. E aí eu me venho aqui no projeto a seguinte questão que eu esqueci aqui de esclarecer. Eu tenho dito aqui por onde eu passo que é possível o agente de combate às endemias receber essa gratificação. Sim, já é realidade do Rio Grande do Norte, em 3 municípios, 2 deles a gente negociou, conseguiu, inclusive outros copiaram. O agente de endemias recebia, na verdade, o incentivo por desempenho do Previne Brasil. Mas por que ele recebia e por que ele pode receber este também? Se ele estiver compondo a equipe. E quem é que diz que ele pode compor a equipe? A PENAB. A PENAB estabelece que o agente de endemia, a equipe ESF, pode ser composta e diz os profissionais, inclui o agente de combate às endemias. É uma decisão do gestor local, até porque isso é bom
aproxima o serviço. A interação do agente comunitário do território, os demais membros da equipe, tem lá o agente de combate às endemias, que é importantíssimo o trabalho das arboviroses. Quem é que faz esse trabalho dentro da equipe? Ninguém. O agente de endemia é inserido na equipe. Então é importante o gestor pensar nisso. Cadastra esse agente de endemia na equipe, vincula ele à equipe, aproxima o serviço, só tem a ganhar com isso e não vai ter nada em desacordo com a lei. A própria PENAB estabelece isso. Artigo 4. Não farão jus ao recebimento, incentivo por desempenho individual variável. Primeiro, parágrafo 1º, os profissionais que não compõem as equipes, lógico. E que não são responsáveis pelo cumprimento dos indicadores nos termos definidos pelo Ministério da Saúde. Lógico. Por quê? Porque eu não tenho como inventar moda e botar profissional que não põe equipe para ser gratificado, para fazer média política. Parágrafo 2º, o médico integrante do programa Mais Médico também não pode receber. Tem uma vedação expressa lá na portaria do Mais Médico que proíbe ele receber outras vantagens além daquelas previstas no programa. Parágrafo 3º, os profissionais de licença ou afastamento por mais de 30 dias. Eu estou protegendo aqui o atestado de até 15 dias, mas também estou protegendo as férias. É justo. Por que não tem como botar tudo? Porque é um incentivo que é repassado com base em atingimento de indicadores. Como é que eu vou manter uma gratificação sem ter a contraprestação laboral para o atingimento dos indicadores? Então a proteção desse afastamento aí de até 30 dias já garante férias, atestado pontual, 15 dias. Agora, afastamentos superiores eu não preciso citar aqui que de licença prêmio vai receber, que licença não remunerada, só tem garantia para não receber acima de 30 dias. Até 30 dias vai receber. Parágrafo 4. Os servidores que exercem cargos em comissão, se é um cargo em comissão, não tem como estar numa gratificação de desempenho, que ocupam funções de confiança ou que sejam prestadores de serviço sem vínculo direto com o município. O que é esse vínculo direto com o município? Imagina a cidade com uma organização social que ganhou uma licitação, estabeleceu um valor de um contrato, recebe do município o valor do contrato, já considerando o custo com a mão de obra das pessoas envolvidas na mão de obra, ainda receber um recurso do município para pagar esses profissionais. Está errado. Existe uma ilegalidade aí gritante e, além do mais, prefeito de responsabilização. Se for um pagamento indevido a essas pessoas, ele não é servidor, não deve satisfação ao município, não podem ser responsabilizados à luz do Estatuto dos Servidores, da lei orgânica do município. Como é que ele vai responder por um recurso público que foi o município que recebeu e repassou indevidamente? Então é importante conter isso também. E o quinto, os servidores ou profissionais que no desempenho das suas funções, aí 2 pontos. Aí tem gente que vai me criticar com isso aqui, mas atenção, cuidado que a crítica pode ser uma corda no pescoço. Presta atenção ao argumento. Inciso 1, que tiverem menos de 70% de presença e participação nas atividades de educação permanente em saúde, reuniões e planejamento de equipes realizadas durante a carga horária de trabalho. Nada demais. Eu tenho um servidor à disposição do serviço, eu preciso organizar o serviço, eu preciso capacitar, eu preciso envolver a equipe, eu preciso beneficiar o paciente lá no território. Mas o servidor quer receber a gratificação, a enfermeira marca uma reunião de planejamento e o servidor, dentro da sua carga horária de trabalho, diz: não vou participar. Imagine aí. Então aqui é um dos requisitos importantes. Valoriza você, valoriza o gestor, mas beneficia principalmente o cidadão e garante o repasse do recurso a contento e considerando o que é justo. Dentro da carga horária, então eu estou à disposição do serviço. Tem nada demais. Então 70% de participação. Se for dentro da minha carga horária, é requisito. Se não for, eu não perco. Marcou a reunião de planejamento para o domingo, para o sábado à noite, depois do expediente. Não sou obrigado a ir, não vou ser penalizado quanto a isso. Inciso 2. Que não faça constar sua produção e ou entrega de suas atividades no Sistema de Informação de Referência de Atenção Primária em Saúde. É requisito. Hoje tem uma nota técnica do Ministério da Saúde que estabelece que todos os profissionais têm que fazer o lançamento da sua produção, porque a responsabilidade é dele. Como é que eu faço a produção
e um terceiro lança essa produção. Está havendo aí o cometimento, inclusive, pode acontecer de um crime de falsidade ideológica. Imagine se eu fiz 10 atendimentos, um enfermeiro, se o agente comunitário fez 10 procedimentos lá, dentro das suas atribuições, e alguém informa que foi mais. Falsidade ideológica qualificada, passiva inclusive de reclusão de 5 anos, porque é documento público, seja papel ou eletrônico, é público. Então é importante, por isso que o Ministério da Saúde estabeleceu que é o profissional que deve fazer a informação, lançar a produção. E atenção você gestor que não tem tablet para a gente, não tem computador suficiente para que os profissionais informem produção, atenção para não estar fazendo a Secretaria de Cabide de Emprego para dar emprego a digitador e digitador fazendo besteira. Fique atento. Parágrafo 6º. O saldo correspondente ao que o servidor deixar de receber será incorporado automaticamente ao valor global da sua equipe, pago aos demais membros que a compõem. Então eu tenho lá a equipe com 10 pessoas, 2 não fizeram o dever de casa, não receberam recurso, se afastaram ou estão no afastamento acima de 30 dias, perdeu o recurso. Para onde vai esse dinheiro? A lei tem que prever. Então, se ele se afastou, a equipe deu conta do recado. Então, é justo que a fatia dele seja dividida entre os membros da equipe que ele faz parte. Artigo 5º. O cumprimento dos indicadores das equipes será avaliado quadrimestralmente pelo Ministério da Saúde, podendo o município estabelecer mecanismos de avaliação individual quadrimestral com o objetivo de não comprometer o desempenho da equipe. Por que eu estou colocando isso? Porque o PEMAC fracassou com maquiagem, tanto de parte do gestor como de alguns profissionais. O Previne, o incentivo para o desempenho do Previne também fracassou, porque o Ministério da Saúde recebia a produção lá em cima maquiada, muitas das vezes, e agora instituiu um novo modelo. Só que instituiu um novo modelo mediante avaliação e mudanças de regras. Quem disse que a maquiagem vai acabar? Então é interessante demais que os gestores analisem mecanismos de avaliação aqui. Por quê? Porque senão os indicadores globais da equipe não serão atingidos, será prejudicado o cidadão sobretudo, o município e o servidor que estava contando com aquela fatia de gratificação por conta de 2 ou 3 da equipe, que brinca de ser servidor público, brinca de produzir e prejudica todo mundo. Então, já estou colocando na minha proposta que o município poderá adotar os mecanismos de avaliação individual, também quadrimestral, agora só após o período de transição. Mas estou fazendo algumas ressalvas para não comprometer a equipe, porque não é justo a equipe se matando e uns brincando, prejudicando todo mundo. Mas eu estabeleço o parágrafo 1º. Os mecanismos de avaliação individual previstos no CAP só poderão ser instituídos mediante participação dos beneficiários do IDIV, do Conselho Municipal de Saúde e dos respectivos sindicatos profissionais. Por que dessa proteção? Porque é justo que eu tenha mecanismos de avaliação de desempenho aqui no município. Mas mais justo ainda é que eles não sejam abusivos. Nós temos assessores técnicos aqui no Rio Grande do Norte que tiveram disparate e o gestor aceitou de botar lá para requisito de perder a gratificação do antigo Previne, paga com incentivo por desempenho, que se ele faltasse 5 dias no mês, perdia como um todo. E pode acontecer do servidor precisar faltar 5 dias por necessidade. Mas ele pode compensar isso nos dias seguintes. Isso é injusto. Então esses mecanismos serão discutidos com todo mundo. Parágrafo 2º. Uma vez instituída a avaliação individual quadrimestral do atingimento dos indicadores, a Secretaria Municipal de Saúde elaborará um relatório de metas correspondentes a cada servidor e submeterá a análise de uma comissão. Que comissão? Parágrafo 3º dispõe. Para avaliar o relatório de metas, será instituída uma comissão de avaliação METS-CAN, composta por cada categoria, a qual será paritária, igualdade, equilíbrio, sendo 50% dos membros indicados pelos respectivos sindicatos das categorias beneficiadas e 50% indicados pela Secretaria de Saúde. O porquê que eu estou colocando equilibrado e indicado pelos respectivos sindicatos? Porque nós temos cidades
que se o profissional for indicado para essa comissão, o gestor procura o apadrinhado. Bota lá na comissão o correligionário do prefeito ou da secretária, que muitas das vezes nem trabalha. É um agente de saúde, é um enfermeiro, é um técnico, o que for. Por ter amizade e por ter as costas largas, brinca com a equipe. Aí o gestor passa a mão na cabeça, ainda chama para a comissão para prejudicar os outros e fazer o que ele quer. Então ele vai ter 50% mais o dele, que era para estar do lado do trabalhador. Então, sindicato sabe quem é quem, a assembleia sabe quem é quem, a categoria coletivamente sabe quem é quem. Indica e vai compor a comissão para defender os seus interesses e os interesses dos seus colegas. E aí vem o inciso 1. Para cada membro da comissão terá um suplente. Após a comissão de avaliação de metas, CAM, avaliar o relatório correspondente a cada servidor, o servidor será encaminhado para a Secretaria de Saúde competente a efetuar o pagamento em até 30 dias. Então, se for instituído, já pode ser, se for instituído o mecanismo de avaliação após o período de transição, deu alguma coisa no relatório, o servidor vai ter o direito de questionar, está aqui também, mas ele vai ter um prazo para receber, porque não vai ser eternamente avaliado esse relatório. O pagamento do IDIF será autorizado e pago proporcionalmente ao resultado aferido na avaliação individual. Então, o mecanismo vai ser discutido com os profissionais e com o conselho, com o gestor, vai decidir como é essa proporcionalidade. Ele atingiu 10% das metas, vai perder? É justo ele receber igual quem atingiu 50% das metas? Claro que não. Então, se os mecanismos discutidos com os trabalhadores for assim, vai prevalecer o que os trabalhadores decidirem. Não sendo efetuada a aferição dos indicadores alcançados por cada servidor, o IDIV será pago considerando o resultado potencial de 100% do alcance dos indicadores. Justíssimo. Eu instituí o mecanismo de avaliação individual, mas não avaliei. Eu não posso tirar a gratificação da pessoa, por mais que ela não tenha atingido. Então, é tido como se ela tivesse atendido, porque o erro não foi dele. Inciso 5º. O servidor que não atingir suas metas individuais será notificado pela Secretaria de Saúde e terá um prazo improrrogável de 10 dias corridos para comprovar que o não atingimento das metas decorreu de motivos alheios dos seus esforços. Justíssimo também. Eu tenho que ter essa proteção em qualquer mecanismo de avaliação. Você imagina o dentista que não atingiu a meta dos procedimentos na sua respectiva área, porque a cadeira estava quebrada e o secretário de saúde mandou consertar. É justo ele perder se o não atingimento se deu por motivos alheios? Claro que não. Um agente comunitário de saúde deixou de encaminhar, por exemplo, pessoas para fazer preventivo. Por que ele não encaminhou? Foi 0 encaminhamento. Porque ele sabe que não tem material. Então é um motivo alheio aos esforços. E assim para as demais categorias. Inciso 6. Nos casos que o servidor comprovar que não atingiu suas metas por motivos alheios aos seus esforços, o pagamento será mantido, salvo se comprovada a má-fé ou a inércia do servidor. Também tem que ser essa proteção para o gestor. Sabe por quê? Porque num dos primeiros projetos de lei que eu fiz, do incentivo de desempenho do Previne, eu peguei uma prefeita que disse o seguinte: adorei, presidente. Você foi além do que eu imaginava, até com minha equipe. Mas imagina aí se o dentista de má fé botou a cadeira em cima da mangueira que joga água na boca do paciente, e essa cadeira não pode fazer os procedimentos porque estaria quebrada. Mas alguém de má fé foi lá e prendeu a mangueira para não atender. Não sei se foi enfermeira, se foi o SG, se foi alguém. O que importa é que a cadeira não estava quebrada. Alguém agiu de má fé. E aí eu disse, então eu vou criar um artigo. Então esse artigo visa isso. Imagine se o agente está dizendo à população que não vai encaminhar para preventivo porque não tem material. E lá na frente se comprova que tinha. Que foi 0 encaminhamento porque ele por inércia não encaminhou. Então o gestor também precisa ter proteção. Artigo 6º. O saldo correspondente ao que o servidor deixar de receber por não atingir as metas individuais e os decorrentes de afastamento serão incorporados automaticamente ao percentual que cabe ao servidor da equipe que ele compõe. Então, o Cosmo perdeu os seus R$300, esses R$300 vai ser para a minha equipe. Se tiver o critério de avaliação, o próprio servidor que não se empenhou e perdeu a fatia dele, no mês seguinte ele vai dizer, não perco mais o meu para vocês. Ele vai se empenhar e vai atingir, todo mundo sai ganhando. Artigo 7º. Para o recebimento do IDIV, serão levados em conta os profissionais inscritos no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde SENES, da unidade de saúde, as metas individuais, bem como a assiduidade e pontualidade. Nada demais. Eu quero cadastro qualificado, eu quero atendimento, eu quero tudo, está tudo interligado. Artigo 8º.
Em caso de suspensão provisória do repasse, pelo Ministério da Saúde, o município suspenderá o pagamento do IDIV e retornará o pagamento depois de efetuado o recurso ministerial. Lógico, a gratificação só se perdura, por isso que é transitório, enquanto existir o recurso. Suspendeu, paga se voltar. Acabou, não paga mais. Por isso que não precisa sequer revogar as leis de incentivo para o desempenho, as leis do antigo PEMAC, quando foi mudando, porque o recurso acabou. Do PEMAC não acabou, mudou. Por isso que a gente adequou nosso projeto para mudar o nome. Artigo 10. Os atos necessários à implantação e o controle do pagamento do IDIV poderão ser regulamentados por decreto do Executivo Municipal, cuja redação será definida em comum acordo com os membros das equipes. Lógico. Imagina o prefeito que pega um secretário ou secretária que não tem uma visão e que está com insatisfação e manda ele botar um decreto rigoroso. Não, vai ser feito aí um decreto mais consensual com os servidores. Artigo 11. Os recursos orçamentários que trata esta lei são oriundos do orçamento do Ministério da Saúde e oneram a funcional programática número tal, que é do piso da atenção primária em saúde, instituído por força da portaria 3.493, 10 de abril de 2024. Artigo 12. Essa lei entra em vigor, retroagindo os efeitos financeiros a que maio, que é a data de vigência da portaria. Então, é uma minuta enxuta, meu ponto de vista, né? Não preciso, repito, mencionar o nome dos membros da equipe, porque eu já digo no artigo quem são as equipes que irão receber. A própria portaria e a PENAB estabelece isso. E apenas 2 anexos. Um anexo que vai nortear os valores que são repassados pelo Ministério da Saúde, até para que seja fixado na cabeça de todo mundo que eu recebo isso aqui hoje, mas eu posso passar a receber isso aqui, mas se eu não fizer por eu posso cair os valores. E um anexo 2, por derradeiro, que trata dos temas dos indicadores. Então, esses temas aqui nortearão um eventual critério, uma eventual criação de critérios ou de mecanismos de avaliação individual. Eu fico triste não ter feito isso antes, para disponibilizar para o Brasil todo, porque muitos companheiros, Brasil afora aí, estão correndo com projetos de lei de todo tipo. Tem gestores que de forma artimanhosa correram para aprovar as leis, e tem gente que ajudou, que era para aprovar logo, para não se descobrir essa 13ª parcela que é do servidor. Tem profissionais que se deixaram levar por uma fatia pequena, quando por justiça esse componente, do meu ponto de vista, deve ser de 100%, porque o município já tem o recurso fixo para manutenção, o recurso de implantação das novas equipes, tem o recurso para o território, tem o recurso para a qualidade, tem o recurso da saúde bucal, tem o recurso das outras que se comparava aos repasses tanto do antigo PEMAC como o recurso do antigo Previne, que era das ou políticas públicas que no Previne intitulava como incentivo das políticas, né? Que entrava tudo. E ainda tem o recurso per capita. Então tem muito dinheiro entrando nos cofres do município bancado pelo Ministério da Saúde. E ainda tem mais. Tem o recurso do agente de saúde que é 100% custeado pela União. E ainda tem uma 13ª parcela que muitos municípios pagam como incentivo final de ano e outras não pagam. Mas não diferente desta portaria, os gestores vão guardando essas informações. Então fica a dica, espero ter ajudado. Estou à disposição. Anexo a esse vídeo no meu canal do YouTube, que eu peço a vocês que se inscrevam para estimular esse trabalho. Eu me dedico muito e aí é importante que a gente tenha um canal que tenha visualização, que tenha curtida, que tenha inscritos para estimular. Porque se o canal é pouco visto, não tem interesse da gente estar produzindo conteúdo. Então vai estar anexo na descrição do vídeo o link do projeto de lei, bem como as relações, os anexos dessa portaria e algumas outras coisas. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e lutem pela sua gratificação mensal, porque a parcela extra já está garantida na portaria, não precisa estar na lei, mas lute pelo repasse de 100% e utilize esse vídeo com força para compartilhar com seus colegas, com seus membros da equipe e assistam na íntegra. Forte abraço!